Fala, meu povo, Denis aqui do meu carro lançando moda, com esse carro que eu considero atemporal, Palio, melhor dizendo para vocês, Sporting. Um carro que foi lançado aí, na verdade a história do Palio, ele permeia aí muitos anos, né? A gente está falando da década de 90 até quase 2020, mais ou menos aí 2018 foi a fabricação do último Palio. E eu tô com esse carro aqui, que é a versão mais completa dele e que tem como diferenciais justamente uma versão que à época foi lançada para ser superior à Essence, né? Por que superior à Essence? Porque a topo de linha desse carro sempre foi a Essence, né? O Palio em si, ele ostentava essa versão com motor 1.6 e câmbio dual lógico, mas não vinha com esses aspectos esportivos ou esportivados, que é o que eu vou falar aqui em instantes, no que se refere a esse veículo. Por quê? Porque em verdade você percebe que ele vem muito mais preenchido de plástico, né? Ele vem nessa cor preta, que é uma cor perolizada, mas ele vem preenchidos aqui de saia, de plástico na sua estrutura. Aqui por baixo todo ele vem rodeado também de plástico, e ele vem justamente para fazer aquilo que a Fiat sempre fez com seus carros, que era trazer uma versão mais esportiva. E aí fica na dúvida, esse carro, ele é um carro esportivo ou esportivado? Na verdade, ele é um pouquinho de cada mundo. Por que eu estou falando isso? Porque, em verdade, esse é um carro considerado, à sua época, como um carro de entrada, né? O Fiat Palio veio por muitos anos fazendo sucesso aí, foi substituído pelo Fiat Argo, né? Nessa configuração. Na verdade, o Argo veio para tirar aí de circulação alguns carros da Fiat, né? Eu estou falando aqui tanto do Palio, como também do Punto, né? Até o Idea também, ele veio muito com essa visão de tentar retirar do mercado esses carros, né? Mas esse carro em si que sobreviveu por muito tempo, e aqui já adianto para vocês em falar que esse carro é segunda geração, tá? Não temos quinta, sexta, sétima geração. Na verdade, nós tínhamos o Palio, aquele Palio antigo, que era um Palio de primeira geração, que trouxe modificações dentro da sua estrutura, e esse que é considerado sim um Palio de segunda geração, e só foi esse sim, não teve mais qualquer outra versão. Esse em si fechou o ciclo da Fiat, ou melhor, dos Palios da Fiat. E por que eu trouxe esse carro e por que eu estou falando que esse carro é atemporal? Primeiro, antes de falar por que ele é atemporal, já peço a você que está chegando aqui agora que primeiramente seja bem-vindo, e se puder aí se inscreva aqui no canal para acompanhar aqui todas as informações concernentes a vários carros, carros novos, carros usados, carros seminovos. Nosso assunto aqui é carro. Então nada melhor do que pedir a você que se inscreva, curta, compartilhe, comenta aí e me diga se você também concorda comigo em falar que esse carro ele é muito bonito. E é atemporal justamente por isso, porque ele, na época do seu lançamento, ele era muito bonito, e você percebe que ainda hoje ele continua um carro muito apresentável, e não somente apresentável, como também desejado por diversos compradores. Então esse é um carro que quem vê, compra, e eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes internos dele também para vocês verem o quanto que ele é bonito. Mas esse carro em si, ele tem os seus diferenciais. Então, estou falando do Palio Sport. E aqui aproveito também para agradecer a nossa aqui inscrita no canal, que nos forneceu a oportunidade de filmar esse carro. Agradeço de coração pela oportunidade. Se você também tiver um carro para gravar e quiser me ajudar aqui a trazer conteúdo de qualidade para o canal, peço a vocês aí que botem aqui nos comentários, que eu vou atrás e corro para a gente fazer carros aí, vídeos diferentes. Se você também quiser ver algum carro para ser gravado, você me diga também nos comentários aí. E não se esqueça, por favor, se inscreve para dar uma melhor visibilidade ao canal. E também curte, compartilhe e comenta, principalmente curte se você gostou desse vídeo, para que o YouTube perceba a ideia do quanto que esse canal está trazendo coisas boas, tem credibilidade e é importante para ser discutido. Mas vamos lá, vamos mais uma vez falando desse carro. Palio Sport, versão topo de linha à época da gama, modelo ano 2014, né? Na verdade com os sinais de 2015, porque tem algumas coisinhas aí que veio nesse carro que não tinha. Por exemplo, na versão 2014 não tinha essa faixinha preta que vocês estão vendo aqui. Na verdade é uma faixinha meio cinza com preto, um misturadozinho aí. Então era um carro que ainda não vinha com isso no porta-mala. Então tem algumas modificações e tem algumas coisas importantes a falar desse carro. Por que eu falei que ele é esportivo e esportivado ao mesmo tempo?
Na verdade, ele é esportivado porque você percebe que quando querem colocar um destaque no carro, dizer que ele é um carro esportivo, ele vem com vários detalhes, como nós temos aqui essa faixa longa destacada aqui na lateral. Nós temos aqui essa saída de ar que é simulada, tá? Ele tem sempre um destaque ou no R ou no S quando fala de esporte, né? Então ele é muito trazido, cheio de elementos que traz um pouco de esportividade. Então ele acaba sendo esportivado justamente por isso. Mas ele também tem característica de esportivo. Por que, Denis? Eu vou falar agora, justamente pelo fato de que a Fiat, quando ainda tinha esse carro, fez algumas modificações nele para demonstrar o quanto que ele precisava ser diferente. Como assim? Nós temos aqui um carro, se vocês perceberem, que o pneu ele preenche praticamente toda a estrutura do aro do carro aqui. Não é porque a inscrita rebaixou o carro, não, é porque na verdade ele foi feito mais baixo do que o Palio convencional, justamente para ter uma aerodinâmica melhor no que se refere à circulação do carro em si, justamente porque carros esportivos eles são um pouco mais baixos do que o convencional. E além disso, ele tem os pneus que são mais largos, tanto na frente como no fundo, para trazer também essa ideia de esportividade no veículo, né, para um carro ser um pouco mais assentado, mais estável. E além disso ele tem barras estabilizadoras que são reforçadas nesse carro, tanto na parte dianteira como na parte traseira. Nós temos aí essas modificações no veículo que são concernentes a justamente nós termos um carro esportivo. Lógico que ele não é um esportivo raiz, até porque quando eu falar do motor vocês vão entender, mas eles têm características de esportividade, porque carro esportivo não é um carro macio. Então já adianto também que a sua suspensão é um pouco rígida, é um pouco dura, justamente pela ideia de ser um carro esportivo e que precisa realmente ter um acerto de suspensão um pouco diferenciado do convencional. Então, de forma inicial, o que é que eu preciso falar além disso que eu estou trazendo para vocês aqui do Palio Sport? Algumas características que, além dos adesivos, também o remontam com uma configuração diferenciada. A contar primeiramente por essas rodas, que são exclusivos. Aí já adianto também dizendo que tem freio a disco somente na dianteira, a traseira é a tambor. Um pneu que ele é único, justamente por ser medidas específicas. Aro 16, 20555 da Michelin, pneu muito bom por sinal. Já falei das características dos plásticos que rodeiam e permeiam todo o veículo, mas ele tem um farol escurecido aqui na frente também. Você percebe que ele tem um diferencial e é escurecido justamente por isso. Abaixo da barra cromada do símbolo da Fiat ele tem um vermelho, que é justamente para dar característica de esportividade ao veículo, né? Ele tem dentro da sua estrutura farol de milha também aqui estabelecido. Ele tem um carro que ele vem com os detalhes um pouco diferentes do convencional, justamente para dar a ideia de um modelo que é diferente, né? Já falei das características justamente de aerodinâmica em si. Ele vem com esse spoiler ou aerofólio, para quem quiser falar melhor aqui, não é na mesma pintura do carro, ele é um preto diferenciado. O preto é perolizado do carro, aqui é um preto fosco, né? Ele vem com essa estrutura voltada. Nós temos aqui saída dupla de escape para dar uma característica de exclusividade, justamente também com a ponteira cromada. Nós temos essas saídas falsas aqui, essas iluminações que são importantes. E uma característica desse Palio que todo mundo da época falava muito é dessa lanterna, que vocês percebem que é um P invertido, né? Nós temos aqui um P ao contrário. E o símbolo Palio também, que vem aqui com um destaque na cor vermelha também para dar essa diferença. Sport 1.6, 16 válvulas. Então esse é o carro da vez, esse é o carro do momento. Em características externas, esse é o Palio Sport. Mas não é que eu falei de tudo de melhor que tem desse carro nos aspectos internos, ou melhor, externos. O que tem de melhor está aí dentro, você vai ver comigo agora. Acompanha direitinho o que é que eu tenho mais para falar desse carro, que eu já adianto para vocês que é um câmbio Dualogic, tá? Câmbio automatizado, mas um câmbio que, querendo ou não agrada muito. Talvez o que tenha de problemas nesse carro talvez seja só o câmbio, quando apresenta algum defeito. A Escrita não teve problemas ainda com esse câmbio e também espero que não tenha, mas é um carro automatizado, diferente dos convencionais que nós temos aí, que é câmbio manual de 5 ou 6 marchas. Vem comigo. Parte interna do Fiat Palio Sport. E como convencional, antes de adentrar o veículo, a gente costuma falar da sua chave. Uma chave que não muda, tá? Uma chave que é canivete,
tá? Convencional da Fiat, chave canivete, com botões que estão apagados aqui, mas de abertura e fechamento e de abertura de mala também nós temos aqui. Então, para abrir o carro, tanto a gente pode abrir por aqui, como pode abrir pela chave ou pela maçaneta. Aqui também nós temos essa possibilidade, tá? Você colocar a chavezinha aqui, você abre o carro. Então, carro aberto de forma específica, com vidros que descem de forma automática, tá? O charme desse carro, para mim, está aqui dentro. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele na sua parte interna, ele é rico em detalhes, voltado para a versão Sport. Esse carro, na verdade, para ele ser considerado topo de linha, ele só faltou o teto solar, que ele não tem, mas em si, ele é um carro que ele tem um acabamento diferenciado. Ele vem todo em vermelho justamente para destacar a característica de esporte que ele tem. Perceba que ele tem aqui um tecido aveludado em vermelho, tá? As maçanetas internas em vermelho. Agora aqui é tudo plástico, tá? Aqui a borda da caixa de som também vem com um vermelho característico. Nós temos aqui vidros elétricos para os 4 ocupantes com toque para todos e também travamento dos vidros traseiros. Então, de forma específica, falando um pouco do banco, ele é um banco que não é um banco de couro, é um banco de tecido com a costura escamada e também aqui vermelho rodeado, misturado com camurça ou suede, que pessoas gostam de falar suede, né? Então você vê que é um carro diferenciado nos seus bancos, muito confortável, tecido de ótima qualidade. Adentrando ao Fiat Palio, o que é que podemos falar a respeito desse carro nos aspectos internos? Primeiro, ele tem essa faixinha vermelha, né, que acompanha o carro nessa estrutura como um todo, tá? Algumas pessoas não gostam, mas eu não vejo nada demais nisso. Eu acho que dá uma característica diferente nesse carro. O volante dele tinha um couro vermelho aqui também para dar um destaque, só que com o tempo já desgastado. Nós estamos falando com um carro aí com 10 anos de vida já, então o vermelho aqui desgastou, tá? Nós temos pedal shift atrás do volante, porque o câmbio é dual logic, que simulam 5 marchas, tá? Nós temos um velocímetro aqui analógico, tá? Velocímetro, RPM, marcação de combustível e de temperatura do tanque também. Nós temos aqui de forma específica controles que são do farol de milha, desembaçador e o menu, que eu vou ligar o carro daqui a pouco para você ver que vai aparecer aqui na frente as informações do menu. Ele é um carro em si que tem, dentro da sua estrutura também, é toda de plástico, tá? Aí não tem como negar que é tudo plástico, o que a depender do tempo faz um pouco de zoada, de barulho, mas é um plástico muito bonito, né? Você percebe que ele é um cinza, um cinza cromadinho aqui, um cinza pintado um pouco mais claro, destoando um tom de outro. Nós temos aqui um porta-objetos nessa parte de cima, né? Airbags frontais, que são airbags aí da época, considerados o padrão que nós tínhamos. Nós temos retrovisor elétrico aqui, nós temos o som original que ainda pegava CD, tá? Ar-condicionado que gela muito bem, 2 porta-copos aqui na frente. Nós temos o freio de mão convencional com a ponteira cromada. Nós temos um apoio de braço que ajuda demais, que é encostado aqui no banco e é muito diferenciado. Nós temos aqui tapetes, não são os originais, mas estão marcados com o Sport, que dá um destaque, tá? Nós temos o porta-luva, que é iluminado, não é tão profundo, mas tem aqui entrada USB e de pendrive também, tá? Então, já de ser iluminado já ganha muito, tá? Ele tem um carro em suas mãos, aqui a saída dos ar-condicionados convencionais também dos carros, retrovisor convencional, tá? Central convencional. Nós temos aqui espelho cortesia, mas sem iluminação, tá? Para ambos, tá? De um lado e do outro, aqui não tem um fechamento. Nós temos iluminação aqui, halógena, mas temos dentro dessa configuração. Aqui nós temos um porta-óculos, tá? Nós temos alça PQP para todos os ocupantes, então esse em si é o Fiat Palio na sua versão Sport, nos seus aspectos internos. Agora vamos aqui para trás para ver como é que funciona a sua estrutura e se ele me cabe com o meu 1,79 m. Vem comigo. Parte traseira do veículo, tá? Não muda, ó.
em vermelho também, um vermelho bem bonito, também a maçaneta na mesma cor, mesma estrutura, tá? Aqui um porta-moedas, nós temos aqui um porta-objetos, mas nem um porta-água que não tem. Aqui nós temos também a borda em vermelho, os cintos, eu esqueci de falar também, são em vermelhos destacados, como você percebe, para dar justamente a ideia de esportividade. E esse banco, que ele é todo em vermelho, aqui em cima na mesma estrutura da frente, o suede ou camurça, e aqui também nessa diferenciação com costuras em vermelho, tá? E bolsões atrás dos bancos. E aí o banco voltado para mim, nessa estrutura, ele não é um carro que ele é grande, né? Na sua configuração. Em mim eu tô com as pernas rente aqui, tá? Mas de qualquer maneira é uma viagem tranquila para 2 pessoas. Para 3 já não garanto, porque o túnel central dele é muito alto, né? Então, você tem um túnel central alto, um porta-copa aqui, como eu falei, o apoio de braço aqui que está preso ao banco, tá? A visão traseira aqui do Fiat Palio Sport. E aí me diga, é bonito ou não é esse carro? Eu acho esse carro muito bonito, não sei vocês, mas comenta aqui e me diga o que é que vocês acham, tá? Então, dentro da configuração, ele é um carro diferente justamente pelo seu objeto, que é ser o topo de linha da época em que existiu. Então, aqui é o Palio Sport. E aí, para não fugir um pouco da realidade, nós temos também aqui o porta-mala, tá? Que você pode abrir pela chave ou por esse sensorzinho aqui, que eu acho muito legal que a Fiat faz, porque é uma coisa tão simples de ser resolvida. Eu acho que até a Volkswagen poderia pensar nisso para colocar nos seus carros, né? Nós temos um porta-mala aqui de 280 litros, tá? Um porta-mala que ele é extremamente acabado, tá? Muito bem acabado e ainda é iluminado, tá? Nós temos aqui um socorro, que é um pneu aqui 17565 R15, é um pneu original, tá? Não é aquele pneu de moto. E você vê que ele tem um acabamento ao redor aqui, justamente para não fazer muita vibração no carro, e é uma espuma, é bem espumado. Então nós temos isso aqui, nós temos alça de apoio aqui de ferro para quem quiser, tá? Apoiar alguma coisa. O banco não é bipartido, e nós temos isso aqui que pouca gente sabe o que é, mas na verdade isso aqui é uma possibilidade de você abrir o local do tanque de combustível. Se por exemplo tiver algum problema lá com acesso, que é aqui do lado, você consegue abrir aqui por dentro. Algumas pessoas achavam que era inclusive aí uma possibilidade de ser um socorro por dentro, não, mas na verdade ele é nessa configuração. E aqui mais uma vez, como eu gosto de trazer, a visão de fundo do Palio Sport. Tem aqui uma alça para você não sujar a mão de ambos os lados, tá? Aqui um plástico inteiriço, bem acabado. Aqui as informações do socorro, o triângulo, tudo tem aqui, tá? É um carro que você percebe em si que ele tem um acabamento diferenciado. Então, essas são as informações concernentes a esse Palio Sport. Tá gostando? Curta, compartilhe, comenta e me diga. É um carro que você daria uma oportunidade se precisasse de comprar um seminovo? E já adianto, não é um seminovo que é tão em conta, tá? Ele está hoje, né, 2024, 10 anos depois, em torno de sua tabela FIP na casa dos 40 mil. Você consegue comprar esse carro entre 35 e 40 mil reais, né? Depende do estado dele. Esse carro está muito bem conservado, já recomendo. E aqui, antes que eu esqueça também de falar, nós temos em caráter esportivo também esse acabamento, que é o apoio de pé que nós temos aqui, e os pedais cromados que a Fiat também fazia muito com esses carros diferentes. E aqui nós temos também um controle justamente de volante, que é de altura. Então essas são as informações do carro, e agora eu vou dar uma voltinha porque eu preciso falar um pouquinho desse motor e dizer o que é que ele tem de bom e o que é que ele tem de ruim no que se refere a conjunto, motor e câmbio. Vem comigo. Bom, outra paisagem aqui pra gente gravar a volta no Palio Sport, tá? E aqui é bom, importante falar, porque para quem quiser adquirir esse carro, tá? Esse carro ele tem um macete para ligar, né? Ele é um carro com o câmbio automatizado, tá? Tem borboletas atrás do volante, como eu falei para vocês, e ele tem um pequeno macetezinho para ligar, tá? Vou colocar a chave aqui de forma específica. E para você ligar esse carro, você não pode ligar ele no D, tá? De forma nenhuma. Para você ligar esse carro, você tem que colocar o câmbio no neutro, pisar ali no freio e ó,
acionar a chave, a ignição, carro ligado, tá? Ele sempre faz essa zoadinha, tá? E o carro tá ligado, e aí para você andar em si, você vai poder e anda normalmente, tá? E agora, devidamente vestido, digo vestido com cinto, com esse cinto que é um cinto diferenciado, né? Um cinto na cor vermelha de qualidade. Vamos dar uma voltinha para entender um pouco a dinâmica desse carro e saber se ele é um carro que vale a pena ou não de ser comprado. Eu acho e garanto que sim, mas tem gente que tem um receio, botando o câmbio aqui, ó, no D, tá? É D de manual, que você pode também colocar no manual e passar no pedal shift. Também tem um botão Sport aqui que dá uma melhorada. Nós temos aqui a ré, tá? E nós temos aqui o neutro para frente para passar no manual. Nós temos aqui o mais para trás e o menos para frente, tá? E aí sim, andando com o carro, tá? Freio de mão já devidamente retirado, saímos com o veículo para saber como é que ele anda, como é que ele funciona. Não é comum as pessoas adquirirem um carro desse com câmbio dualógico, justamente pela fama que tem o câmbio, né, de trazer alguns problemas, mas tudo é de manutenção. Você fazendo manutenção preventiva, andando bem com o carro, fazendo tudo que tem que ser feito, você consegue manter um carro com a qualidade um tanto diferenciada. E aí, saindo com o carro aqui agora, só para a gente observar na saída, esse é um carro que ele tem um motor 1.6 de 16 válvulas. Ele demora um pouquinho para desenvolver, mas ele, quando arranca, ele sai, grita um pouquinho, tá? Mas nada que você não consiga aqui suportar. E aqui falando um pouco desse motor, esse carro, ele tem esse motor, ele foi feito lá na década de 90 pela BMW, né? E ele em si, ele equipava os Mini Cooper, né? Então esse motor ele foi feito da parceria da Fiat com a época Chrysler, né? Que depois acabou virando um grupo maior, Stellantis e por aí vai. Então esse era um carro que, um motor que equipava lá os Mini na década de 90, e aí a Mini não quis mais utilizar, a Fiat utilizou e vai tendo até hoje, tá? Então, até hoje que eu digo no sentido de que você ainda tem um carro com esse motor que é de uma parceria antiga e vindoura. Então você tem um carro aqui com motor que equipou BMW, né? BMW, Mini Cooper, então ele tem essas qualidades em si. Bom, o problema aqui é só esse câmbio, que às vezes ele não se corresponde muito bem com o motor, né? Mas esse motor 1.6, né, 16 válvulas, ele é um motor que, para a sua característica de esporte, ele só não é melhor do que o antigo motor, porque antes desse nós tínhamos também um Palio Sport, né? Só que o antigo Palio Sport ele era com motor 1.8, motor 1.8 que até hoje equipa a Chevrolet Spin, né? Equipava o Cobalt, alguns carros da Fiat também, o Estilo, o Linea, o próprio Argo também, até pouco tempo também equipava com esse motor 1.8. Então é um motor longínquo e que infelizmente não trouxeram, porque esperavam que esse carro andasse melhor com esse motor 1.6 do Essence, o que não aconteceu. Mas de qualquer maneira ele é um motor bom e que responde bem, porque você percebe que ele vem aqui na sua configuração, demora um pouquinho, a primeira demora um pouquinho para entrar, ele dá um sacolejozinho, mas é muito mais confortável do que você ficar batendo marcha, né, como diz no popular, né? Então ele é um carro em si que você percebe que ele demora um pouquinho, mas em alta ele desenvolve bem. Se você colocar ele em alta para desenrolar aqui os seus 117 cavalos no etanol, 115 na gasolina, com 16 kgf de torque, ambos aí para gasolina e para o etanol, com a diferença aí de que um é 16.7, o outro é 16.2. Você consegue andar bem com esse carro e fazer e dar o que ele tem de melhor. Eu considero uma grande aposta. Talvez não iria nesse câmbio duológico, minto, iria só pelo conforto, mas já procurando uma especializada que fizesse a manutenção desse câmbio de uma maneira adequada, porque é um câmbio que, querendo ou não, infelizmente trouxe muitos problemas para a Fiat, tanto que ele foi descontinuado aí e não se tem mais notícia desse, assim como se tinha na Volkswagen, que era o iMotion, né, um câmbio duológicozinho que era um tanto problemático, mas ele é confortável, você anda, ele desenvolve bem, como eu falei para você, se você der uma esticada, ele vai andar bem, tá? Ele tem uma ideia de conforto,
né? Como eu falei para vocês, ele é um pouco mais duro porque ele tem característica de esportividade, a suspensão é um pouco mais rebaixada, o carro é um pouco mais duro justamente também nos seus amortecedores para dar esse aspecto. A barra estabilizadora, tanto dianteira como traseira, é um pouco mais larga, convencional. Ele é um carro que, inclusive, a sua direção é uma direção hidráulica, tá? Também já adianto falando nisso aqui, uma direção hidráulica e uma direção que, de certa forma, também responde bem, é mais durinha, isso não tem como negar, mas é um carro que ele é muito bom e tem muitas qualidades. Então, fico com vocês aqui nesse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse Palio Sport, como eu falei, muito diferente nessa cor vermelha. Tenham curtido o vídeo, curta, compartilhe, comente e aproveita aí para se degustar com esse carro, que eu digo a vocês que vale muito a pena de ter e que com certeza você não vai se arrepender, viu? Então, meu povo, fica com Deus, por hoje é só e daqui a pouco a gente volta com mais novidade aqui do Meu Carro Lançando Moda. Então, meu grande abraço, beijo a vocês e até já. Fui! Valeu!